Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e será ministrada, e o nosso coração está com expectativa para que o Senhor manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder neste lugar, fazendo com que a Tua vontade prevaleça e aconteça, e tudo aquilo que for ministrado, o nosso coração receba, e com ousadia colocarmos em prática, porque a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, tem um propósito, e hoje nós somos esse propósito neste lugar, em nome de Jesus. Eu creio que você já deve ter lido esse texto, provavelmente você já ouviu pregação sobre texto, eu já mesmo preguei sobre eles algumas vezes, mas eu quero compartilhar com você algo muito interessante que esse texto foi gerado no meu coração através da palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é muito interessante, que diz o poder que há na vida de um cristão apaixonado. O poder que há na vida de um cristão apaixonado. No começo do livro de Atos, nós temos experiências incríveis. E a mais importante e a principal delas é a experiência de Pentecostes. E aí a gente começa a traçar uma nova perspectiva, porque a gente observa que algumas pessoas se esquecem, ou talvez algumas pessoas não querem obter o grande ensinamento que o capítulo, o livro de Atos tem para nos oferecer. Então, como nós estamos iniciando o ano do fundamento, que é a perspectiva na nossa igreja, a perspectiva do nosso bispo para com a nossa região, eu creio que o que nós podemos aprender aqui hoje pode fazer uma grande diferença e pode ser de muita ajuda para aqueles que querem servir ao Senhor, para aqueles que querem caminhar com o Senhor, para aqueles que querem produzir algo na presença do Senhor. Então, assim, se você parar para pensar, eu comecei a refletir sobre uma coisa muito interessante, porque lá no comecinho do livro de Atos, quantas pessoas havia na igreja? Você lembra, mais ou menos? 120. Professor de escola dominical é outro nível, né? A igreja começa com aproximadamente 120 pessoas. Um número maior do que nós temos aqui hoje. Era uma igreja composta de homens e mulheres que estavam vivendo um tempo muito gostoso com o Senhor. Mas se você parar para observar a leitura que nós fizemos aqui, a igreja chega de uma forma muito rápida a quantas pessoas? Aproximadamente. Só num dia, na pregação de Pedro, quantas pessoas aceitaram Jesus? Oi? 3.000. É? Então você imagina só, a igreja sai de 120 pessoas para uma quantidade de mais de 3.000, uma coisa assim muito rápida, um crescimento meteórico. Aí você fica pensando como que trabalhar esse crescimento explosivo. O que levou essa igreja a ter isso? E a gente fica pensando que a igreja que nós temos hoje, não estou dizendo a igreja metodista Rio das Flores, mas a igreja que nós temos hoje, a igreja de Cristo que nós temos hoje, parece que ela está muito distante dessa igreja que começou nesse período depois de Pentecostes. Porque o Espírito Santo, ele produz comunhão. E este é um ensinamento que é mais importante do que fascinante. Porque a gente fica fascinado de ver, né? E assim, falando em termos de pastoral, todo pastor quer ver uma igreja explodir dessa maneira. E a gente vê assim, até algumas igrejas que estão explodindo numa proporção como essa. Mas será que essas igrejas estão explodindo ou estão crescendo com a mesma base, com o mesmo fundamento que essa igreja cresceu? E a gente começa a pesquisar e buscar alguns pontos muito interessantes que servem para nós nos dias de hoje, porque o Espírito Santo ele usou a mensagem de Pedro, usou essa mensagem de Pedro para tocar o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Pedro era uma pessoa muito conhecida naquela região. Era uma pessoa que as pessoas tinham contato com Pedro, sabia que ele tinha um temperamento muito alterado. E alguns estudiosos dizem que Pedro não tinha muita instrução
ele era um pescador, ele era um bom empresário, tinha vários barcos de pesca e alguns empregados, mas ele não tinha muito conhecimento. E as pessoas conheciam Pedro, sabiam como é que Pedro era. E o povo viu Pedro com os dons e o poder que Deus havia dado com propósito. A gente fica imaginando a cena, uma pessoa conhecida pela região, e de repente ele sai de uma profissão, de uma função que ele era reconhecido e conhecido naquele lugar, e ele abre a boca, ele toma a palavra e começa a pregar. E o povo viu aquilo. Epa, esse aí é Pedro. E a gente fica pensando que algumas pessoas poderiam até pensar assim, mas o que Pedro tem para poder falar com a gente? O que Pedro vai falar com a gente aqui sobre isso? E aí a gente começa a perceber uma coisa. Algo que começa a acontecer na vida de Pedro. E eu creio que as pessoas viram algo diferente em Pedro. Viram nele uma paixão. Viram Pedro testemunhar que algo que ele estava vivendo. Pedro estava completamente apaixonado por Jesus. E a paixão fez com que a falta dos dons, a paixão que Pedro tinha fez com que a falta de conhecimento fosse superada. Que às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu não vou falar, eu não vou pregar, eu não vou testemunhar, eu não vou fazer algo porque eu não sei me posicionar, eu não sei falar, eu não tenho um bom conhecimento. Se você tiver paixão, querido, as pessoas vão reconhecer na sua vida que você é apaixonado por Jesus. E foi o que aconteceu quando Pedro abriu a boca, começou a pregar, o povo viu, epa, esse cara está apaixonado. Esse cara está apaixonado, ele está apaixonado por Jesus. E o interessante é que parece que Pedro ele se tornou um imã de pessoas, né? Porque só na primeira pregação, 3.000 pessoas, ele atraiu aquelas pessoas de alguma maneira. E ele está lá falando, pregando, falando sobre o Senhor Jesus. E ele vai crescendo, as pessoas vão assim, opa, eu quero saber um pouco mais sobre isso. A paixão atrai pessoas. Uma pessoa apaixonada atrai outras pessoas apaixonadas para pregar e falar sobre o nome de Jesus. E Pedro havia se tornado essa pessoa. E um detalhe interessante, muito interessante, o versículo 7, ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que nós devemos fazer? Eu vejo aqui que o povo reconheceu, Pedro é o que tomou a palavra, Pedro foi o que assumiu a função de pregar, mas o povo todo viu que não era só Pedro que estava apaixonado, mas todos os outros apóstolos de Jesus também estavam apaixonados, porque o povo não perguntou só para Pedro, perguntou para os outros discípulos também, o que nós devemos fazer? O que nós vamos fazer agora? E a gente pensa que, como algumas pessoas falam que Pedro tinha um temperamento esquisito, né? Um temperamento difícil, Pedro poderia se achar, não é? Poxa, olha, eu peguei agora, comecei a pregar, 3.000 pessoas já, eu preguei, veio para Jesus. Pedro podia dizer assim, vem falar comigo, não. Todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus fizeram parte dessa mesma explosão de crescimento. Ele entendeu que cada uma daquelas pessoas estavam apaixonadas por Jesus. E nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Pedro poderia puxar para si a honra, poderia puxar para ele a glória, mas ele entendeu que aquilo era uma ação conjunta, era de toda a igreja, de todas as pessoas, e não só dos discípulos, os apóstolos estavam ali, mas de todas aquelas 120 pessoas que começou aquela igreja no segundo andar de uma casa, onde eles estavam fechados, escondidos, e ali que manifestou o Pentecoste, e eles começaram a crescer a partir daquele momento. E eu percebo que uma coisa, o povo via nos apóstolos a evidência da comunhão. Eles estavam unidos, eles estavam juntos. O testemunho falava mais alto. Os apóstolos unidos atraíam as pessoas. Uma igreja unida, uma igreja com o mesmo propósito, ela também atrai pessoas. Ela atrai pessoas. E através dessa comunhão, nós aprendemos que precisamos ter uma fé inabalável. Precisamos ter firmeza. E a Bíblia diz que eles continuavam firmes. São características que nós precisamos colocar de forma importante na nossa vida, na nossa caminhada, porque nós aprendemos com essa afirmação que eles continuavam firmes, que é possível manter unidade na igreja.
continuaram firmes. Ou seja, era uma igreja de 120 pessoas, que passa a ter mais de 3.000 pessoas, e uma característica: continuavam firmes. Continuavam firmes. Coisa que a gente vê, de repente, uma igreja que cresce com 10, 15 pessoas, já desestabiliza. Você imagina uma explosão como essa de 120 pessoas para 3.000, eles continuavam firmes. É possível manter a unidade da igreja, mesmo no meio da diversidade, muitas pessoas, porque nós sabemos que uma igreja é feita de pessoas diferentes, mas nós valorizamos, e aquilo que o Espírito Santo diz, valorizar a comunhão. Às vezes, nós somos atingidos por dardos, somos atingidos por palavras de ofensa, corremos o risco até de cair. Mas se estivermos sozinhos, é bem provável que a pessoa caia mesmo. Mas se estiver unido, se estiver na unidade, nós vamos resistir na fé. Um ajudando o outro, um suportando o outro. É isso a característica da igreja que aconteceu nessa explosão. E nós sabemos que a igreja é formada com essas pessoas diferentes, mas a base dela é a comunhão. Eram pessoas diferentes, mas elas tinham comunhão. E a Bíblia diz que eles permaneciam firmes, significa que nenhuma dessas pessoas se perderam. Continuaram firmes. Firmes no Senhor. E quando pensa, que a gente está acostumado com isso, a igreja da atualidade passa por isso. Muitos caminham, muitos vão crescendo na fé, mas também muitos pensam em abandonar a comunidade de fé. A Fernanda testemunhou agora há pouco, agradecendo a Deus, porque esses anos todos de caminhada, de conversão, ela nunca pensou em voltar atrás. Não é, Fernanda? Ela nunca pensou retroagir. Mas tem muitos crentes, muitas pessoas que já pensaram nisso. Muitas pessoas já pensaram voltar ao passado, largar a vida que experimentaram com Jesus e voltar à vida de desgraça, de prisão, voltar ao vômito, voltar ao cativeiro. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Mas uma pessoa que, quando ela pensa em abandonar a fé, ou até mesmo excluir do relacionamento algumas pessoas, é porque essa pessoa, de fato, ela não valoriza a comunhão que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Quem não valoriza esse tipo de unidade, esse tipo de comunhão, não está valorizando aquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. É a comunhão, a unidade. E nós precisamos aprender a isso. Precisamos valorizar isso. Porque é algo muito importante. O Espírito Santo produz entre nós a comunhão, a unidade. E como você vive dessa maneira? E como viver essa realidade numa igreja grande como essa, de 3.000 pessoas? Aí a gente pode analisar alguns fundamentos. Nós estamos falando sobre fundamentos. O texto nos ensina um fundamento muito importante, que é o aprendizado. O texto diz que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Mas eu fico pensando numa coisa. Você imagina uma igreja de 120 pessoas, que de uma hora para outra vai para 3.000 pessoas. Onde você vai ter sala para a escola dominical para essa turma toda? Como é que vai fazer dessa maneira? Como é que você vai ensinar? Como é que você vai discipular? A Bíblia diz aqui que eles cresciam no conhecimento dos apóstolos. Eles se viravam. Tinham interesse de aprender mais do Senhor. Queriam crescer no conhecimento do Senhor. Olha que diferença da igreja de hoje. Hoje nós temos um suporte, temos muitas coisas atraídas, e as pessoas não querem valorizar aquilo que temos nos recursos nas mãos hoje. Naquela ocasião eles cresceram nessa condição. Eu fiquei pensando, que desafio. Que desafio. Hoje você faz isso mais um pouco para manter uma pessoa na igreja, para vir na escola dominical. E aqui eles estavam crescendo em unidade, todo mundo junto. Nenhum deles se perderam, estavam crescendo junto. O primeiro base do fundamento é o aprendizado. A comunhão não é algo que vem pronto, não, querido. As pessoas pensam que comunhão vem pronto, não vem. A comunhão é algo que se aprende, que se desenvolve. E para quem deseja trabalhar com o Senhor, primeiro precisa ser capacitado de uma forma sobrenatural.
Trabalhar para o Senhor não é como você vai trabalhar para uma empresa ou outro lugar qualquer. Trabalhar para o Senhor, você precisa ser capacitado de forma sobrenatural, para que você seja de fato um exemplo. Não tenta sair de uma função ou de uma profissão. Eu sou muito bom nisso e vem para a igreja querer exercer aquilo que você é bom lá fora. Se você não tiver uma capacidade sobrenatural de Deus, você vai quebrar a cara. E isso vai ser uma vergonha para você. Vai ser uma vergonha, talvez, até para o nome de Cristo, porque a pessoa vai associar você na igreja como uma pessoa de Cristo. E nós precisamos aprender sobre isso. Seguir os ensinamentos do Senhor. E sermos capacitados de forma sobrenatural por Deus. Um outro fundamento importante é a prática da comunhão. Porque a gente fala muito de comunhão, você fala muito sobre essas questões todas, mas e a hora de colocar em prática? É muita teoria, mas e na hora da prática? A Bíblia diz que eles viviam em amor cristão, partindo junto do pão, fazendo orações. Olha que coisa bacana, Geise. Viver nesse amor cristão, partindo pão juntos e fazendo oração. O que pode realmente impedir o relacionamento entre os irmãos? Pensa bem. O que pode impedir o relacionamento entre os irmãos? A falta de amor. Nós precisamos amar mais. A falta de amor mostra que há uma intolerância da nossa parte com relação às outras pessoas. E nós somos chamados por Deus, estamos sendo chamados por Deus nesse fundamento novo, a aprendermos a cultivar comunhão, relacionamento com as pessoas. E nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Temos muita, mas muita teoria. Agora está chegando a hora de colocar em prática. Não sendo apenas conhecedores, não sendo apenas ouvintes, mas sendo praticantes da palavra. Isso faz com que o crescimento da igreja se torne algo muito, muito real. E a gente fica pensando, como que essas coisas podem fazer? Eu posso separar um tempo para isso. Eu posso ter um tempo, quero desenvolver relacionamento com Deus, eu quero desenvolver relacionamento com o irmão, com a irmã. Eu quero trabalhar isso porque o terceiro fundamento, que é o tempo da comunhão, que é muito importante, porque não é só limitar esse espaço aqui, a ideia de partir o pão que está sendo colocado para nós aqui no texto que Lucas escreve, está deixando muito claro que o partir o pão é uma qualidade de tempo que eles estão juntos. Porque para partir o pão, para comer o pão, para ter esse tempo de comunhão, de relacionamento, é desenvolvimento de relacionamento, querido. Você não chega na casa de outra pessoa, só partiu o pão, entregou, vem embora, não. Você precisa ali ter um diálogo, precisa criar um fundamento com aquela pessoa, para que tenha um conhecimento, um pouco de cada um, para orar junto, para se relacionar e crescer. Relacionamento investe tempo. E para que a gente tenha um relacionamento de qualidade, mais tempo precisa ser investido. Porque desenvolver relacionamento espiritual é outro nível desse crescimento. É outro fundamento desse crescimento. Porque essa comunhão vai nos levar a uma coisa muito importante, muito gostosa. Eu me importar com você, você se importar comigo. Nós estamos pontuando necessidade de oração, como foi colocado aqui. Nós estamos trabalhando compartilhamento de bênçãos que são compartilhadas, que são ditas e são testemunhadas aqui, culto após culto. Isso está gerando em nós um crescimento muito bonito, muito gostoso. Tem tempo de gratidão. E interessante que isso acontece, eu tenho observado com mais frequência no culto de quarta-feira. Coisas assim maravilhosas, espetaculares. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu acordo no dia de culto e pensando no que eu vou falar lá na igreja com relação ao que eu tenho para agradecer a Deus. Né, Fernanda? A Fernanda falou isso recentemente aqui. Eu achei bacana isso. A pessoa já acorda pensando, o que eu tenho para agradecer a Deus? O que eu vou agradecer ao Senhor? Isso é motivador. Pelo menos para mim tem sido algo muito gratificante. Semana retrasada, a Natália com relação à Maninha. Que momento lindo foi aquele momento das duas aqui.
de gratidão, de reconhecimento. Essas coisas enriquecem a nossa alma, fortalece a nossa fé, cria esse tipo de proteção sobrenatural na nossa vida. É muito, muito importante viver em comunhão espiritualmente. Precisamos valorizar isso. E o texto continua dizendo assim, fazendo orações. Isso dá mais liberdade, dá mais entendimento para nós, saber da necessidade de um, a necessidade do outro. Vamos orar. A comunhão só é possível quando se mantém uma relação correta com Deus. Porque se não tivermos uma relação correta com Deus, essa comunhão vai desandar, querido. Não vai dar certo. Então, para que você tenha uma boa comunhão com o irmão, com a irmã, com a igreja, com a comunidade, você precisa ter um bom relacionamento com Deus. E era isso que aquele povo tinha. Mais de 3.000 pessoas sendo ensinadas a ter um bom relacionamento com Deus. E eles viviam em comunhão. Viviam tão bem em comunhão que tudo que um tinha pertencia ao outro. Eles vendiam o que eles tinham para poder abençoar o outro, para todo mundo ter a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Hoje, se você bobear, um está querendo matar o outro para tirar o que o outro tem para ficar para ele. E aqui eles estavam criando esse relacionamento de intimidade. E eu digo, sem medo de errar, que os crentes que vemos nos livros de Atos não se contentavam com apenas um culto por semana. E a gente vê que tem crente que se contenta com um culto uma vez por mês, só vem no culto de ceia. Você vê como que nós estamos distante dessa igreja. Tem gente que se contenta só com o culto de domingo. Mas a igreja está dizendo aqui que esse povo, eles estavam juntos todos os dias. Quando não estava dentro do templo, estava no pátio. A Bíblia diz aqui, eles estavam no pátio. Eles queriam estar naquele ambiente. Todo mundo junto. Você imagina aquele movimento? 3.000 pessoas. Ir para cá, aquela coisa toda, aprendizado. Eles tinham prazer de estar nesse lugar. Eles não tinham ideia de ter um culto por semana. Não. É todo dia. Tem gente que está pensando que é doido para ir embora. Eles queriam ficar aqui. É comunhão, é paz, alegria. Eu digo sem medo de errar. Eles não se contentavam com esse culto que nós temos aí de uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Eles se encontravam diariamente. Versículo 46 diz isso, perseverando unânimes, todos os dias, no templo, partindo pão em casa. Quando não estava aqui na igreja, estava em casa. E não é para fazer fofoca, não, é para ter comunhão, é para ter oração. E se alegrava, o coração ficava feliz. Porque um estava cuidando do outro. Examinavam as escrituras. Vamos estudar. Lá na casa do Kelsey está acontecendo isso. Está tendo reunião lá. Estão estudando as escrituras. Estão cuidando um do outro. É o sinal da igreja. Está acontecendo lá, Kelsey. Talvez você não tenha a ideia, a dimensão do que pode se transformar o que está acontecendo na sua casa. Mas quando eu estava preparando essa mensagem de hoje, Deus estava me dando direção lá na sua casa. De ver como que o cuidado que vocês estão tendo, a preocupação que vocês estão tendo, está atraindo pessoas. Eu fiquei muito feliz quando Deus colocou isso no meu coração. Porque o objetivo das mensagens é que a gente cresça. É que a gente se torne essa igreja unida, como foi a igreja do começo. Talvez seja uma ilusão hoje você pensar dessa maneira. Mas eu continuo acreditando nessa possibilidade. E a tua casa é uma referência, Kelsey. Talvez seja por isso que você está sendo tão atacado. Porque o diabo quer destruir aquilo que Deus colocou no coração de vocês para a obra dele. Casa, família. Precisamos trabalhar com essa perspectiva. Estuda a palavra, um lugar de oração, um lugar que você tem comunhão. E a gente vê aqui, o texto diz para nós que eles ganhavam almas e a igreja crescia todos os dias. Não era só no dia de culto, que tinha um apelo a uma pessoa, não. Todos os dias a igreja crescia. Atos capítulo 16, versículo 5, está lá mais na frente. E assim a igreja era confirmada na fé. E dia a dia crescia em números. Não era semanalmente, não. Era todos os dias a igreja crescia. Nós somos chamados a fazer acontecer a comunhão. E quando que eu faço isso acontecer? Quando eu entendo que a igreja é formada de pessoas diferentes.
respeitando a diferença do irmão, da irmã. É o jeito. Quando eu entendo que a base da comunhão é a fé. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu tenho que ter esse entendimento. Quando eu aceito a diversidade dos dons no ministério do corpo de Cristo. Ah, fulano fala em língua, mas eu não falo. Mas ele tem o dom de interpretar, ele tem o dom de visão, ele tem o dom de revelação, tem o dom de fé, tem o dom de cura. Mas é entender essa diversidade de dons. Deus faz isso da maneira que Ele quer, com quem que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu tenho que entender isso. E outra coisa interessante, queridos, não existe membro desonrado no corpo de Cristo. Todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo são honradas. Então eu tenho que me ajustar a essa honra. Eu tenho que ajudar a cuidar da vida do meu irmão. Porque comunhão é bênção de Deus, querido. É bênção de Deus. E eu queria desejar que você se esforce, que você invista e que você tenha tempo para os seus irmãos. Que você busque esse tipo de relacionamento. Um dos maiores símbolos da comunhão cristã, amado, é a Santa Ceia. É o culto de ceia. É uma coisa que está perdendo a referência no meio do povo. Algumas pessoas chegaram a comentar comigo como que a igreja, no domingo de ceia, estava com a ausência de algumas pessoas. É lamentável. É triste você ver isso e você saber identificar que pessoas estão deixando a comunhão de lado por outras coisas que estão ocupando o lugar de prioridade na vida delas com relação a Deus. Porque o maior símbolo da comunhão do corpo de Cristo é o culto de ceia. Você imagina um culto normal com 3.000 pessoas lá, você imagina a celebração da ceia. Porque aqui está dizendo que todos os dias eles tinham essa prática. Hoje que nós temos essa mudança devido à cultura, a Santa Ceia, o culto de ceia acontece uma vez por mês. Mas a ordem de Jesus era o quê? Fazer isso todas as vezes que reuniam em meu nome. E aqui eles faziam todos os dias que eles se reuniam. Tinha Santa Ceia. Você imagina ministrar a ceia para 3.000 pessoas? Todo dia. Eles tinham alegria, amados. Eles tinham prazer de estar ali. Hoje, uma vez por mês. Nem que vem, não vem, está nem aí. Precisamos honrar aquilo que Deus deixou para nós como legado, como instrução. A ceia do Senhor representa a mesa dele, o cuidado dele, onde todos os irmãos que creem em Cristo se reúnem. Onde todos os irmãos que creem em Cristo se reúnem para celebrar a vitória. Para celebrar a vitória. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Esse é um tempo em que nós nos reunimos para celebrar a vitória. Então nós precisamos valorizar isso, amado. Daqui a 2 domingos será o culto de ceia de novo. E vai ser o último culto de ceia do ano de 2020. O que você vai fazer? O que você vai esperar? O que você vai gerar de expectativa no teu coração para esse momento? Trabalhe no teu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Nós celebramos a comunhão em nossas vidas quando nós amamos de forma sincera. Com sinceridade. Quando você adora o Senhor, quando você serve um irmão, quando você serve uma outra pessoa, você faz isso com alegria e sinceridade. Tudo que nós viemos a fazer precisa ser para a glória de Deus. Porque quando você faz isso, quando você faz dessa maneira, tudo aquilo que você tem recebido como instrução, como direção de Deus, você quer saber qual é o resultado? Tudo que você faz é para a glória de Deus, o resultado é uma coisa simples. O versículo 44 mostra, o resultado é uma igreja unificada. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Quando nós temos a visão que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, o resultado é uma igreja unida.
É uma igreja exaltada, porque o versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. É uma igreja exaltada. Quando você faz tudo para a glória de Deus, a igreja é unificada, a igreja é exaltada e a igreja é multiplicada, porque a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Moral da história: que igreja, hein? Uma igreja e tanto. E nós estamos muito longe dessa igreja. A fé cristã era a realidade diária dessa igreja. Eles acreditavam, tinham fé em Cristo. Isso era realidade, é isso que mantinha a igreja viva todos os dias. Jesus Cristo era a única verdade para essa igreja. E hoje nós estamos vendo tantas coisas tentando entrar pelas portas das igrejas, tentando mudar fundamentos, tentando mudar ideias, tentando quebrar princípios, tentando atrapalhar tudo aquilo que Cristo fez. A igreja que nós estamos vendo aqui em Atos, a igreja, a única fonte de vida era a verdade de Jesus. O poder da ressurreição de Cristo operava na vida daquela igreja e através do Espírito Santo. E isso que nós precisamos trabalhar no nosso coração. E eu quero encerrar dizendo: devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Saia daqui hoje com esse propósito no coração de ser cheio do Espírito Santo, pois toda vez que alguém fica cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Cada vez que alguém fica cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: alguma coisa acontece. Você imagina uma igreja de 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo, multiplicou para 3.000? Então nós precisamos pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E se prepare, porque alguma coisa vai começar a acontecer. Coisas novas irão acontecer. Se cada membro tomar essa iniciativa, pessoas em sua vida, à sua volta, vão ser alcançadas pela comunhão da igreja de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. E que nós possamos refletir sobre isso.